Sou extremamente grato por estar aqui. Deus possa abençoar imensamente os pastores, a igreja. Antes que eu me esqueça, eu sou péssimo com isso, mas lá atrás, no final do culto, eu trouxe algumas unidades do meu primeiro livro, antes de Deus te usar. E esse livro serve para quê? Para que você não seja um Jonas. O maior problema de Jonas foi acreditar que podia fugir de Deus. E a realidade é que, enquanto você não entender que não é você quem tem um chamado, é o chamado que te tem, você vai gastar tempo mais fugindo do que se preparando. E você tem que entender isso. Você pode até tentar fugir de Deus, mas Ele corre mais rápido que você. Então esse livro é para que de alguma forma sirva de bússola para a sua vida. Amém? Então se fizer sentido para você, eu vou estar lá atrás. E é isso. Você encontrou? Mateus capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo de todo o Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Pai, nós nos submetemos à sua soberania essa noite, e nós cremos que existe algo para ser liberado nesse lugar. E o meu pedido é para que no nome de Jesus a gente possa perceber aquilo que o Senhor deseja fazer nesse lugar. Que o Senhor cresça, que nós possamos diminuir, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. A coisa mais absurda de se ter uma palavra de Deus é a gente entender que nenhuma palavra que Deus nos libera, nenhuma promessa que Deus nos compartilha, vai fazer sentido com a realidade que nós estamos vivendo. Geralmente as palavras que nós recebemos de Deus, elas são contrárias à realidade que nós vivemos. E a coisa mais interessante é da gente entender esse espaço de tempo entre uma palavra ser liberada e essa palavra que foi liberada, ela se cumprir. O maior desafio da nossa vida não é literalmente nós ouvirmos aquilo que Deus está compartilhando, mas é nós termos discernimento desse tempo de espera, aonde nós precisamos entender que a palavra que Deus liberou, ela não vai se encaixar com a minha realidade. Geralmente, na grande maioria das vezes, as palavras que Deus libera para mim não vai compactuar com o estilo de vida que eu tenho agora. E talvez a coisa que mais gera confusão e crise é porque de alguma maneira nós desejamos que as palavras que nós escutamos de Deus façam sentido com a realidade que eu estou vivendo. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo a história de Noé me trazendo essa confirmação. A palavra de Deus para Noé era sobre um tempo de chuva. Só que todo o período de construção que Noé teve que passar foi debaixo do sol. E isso me faz entender que os processos de Deus na minha vida é para que eu entenda que a palavra que Deus libera, ela não vem para compactuar com a realidade que eu estou vivendo. Ela vem para esmagar a realidade que eu estou vivendo. É por isso que é comum numa conferência como essa você escutar de Deus: eu vou te levar para as nações. E na segunda-feira Deus te esconde.
É comum demais Deus olhar e falar: eu vou prosperar a sua empresa, e de repente você é demitido. E é nesses momentos que você começa a entrar em crise, porque aquilo que Deus falou não está fazendo sentido com essa realidade que você está vivendo. A palavra que liberam sobre o Messias é Isaías quem está liberando. E essa passagem você conhece. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado Emanuel. É muito interessante porque quando o profeta começa a anunciar sobre o Messias, era irreal essa possibilidade. Agora, quando nós entramos no capítulo 2 de Mateus, nós começamos a contemplar aquilo que outrora era só uma palavra lançada, começando a se tornar realidade. Só que o que assusta é que a geografia não coopera com isso, a realidade econômica não coopera com isso, a realidade política não coopera com isso, porque o Messias está nascendo em uma das piores cidades que alguém poderia nascer, Belém. Talvez você não saiba disso, mas Belém naquela época era uma cidade extremamente miserável, era uma cidade extremamente idólatra, era uma cidade extremamente pecaminosa. E agora nós estamos vendo que Belém carrega uma palavra, e a palavra que Belém carrega é: de maneira nenhuma você será conhecida como menor dentre as outras. Espera, a palavra que Deus está liberando é sobre uma cidade, mas o que vai transformar essa cidade não é ela por força própria, o que transforma essa cidade é alguém que nasce nela. É nesse lugar que eu preciso entender. Não era Jesus quem precisava de Belém, era Belém quem precisava de Jesus. Para ninguém fazia sentido Jesus ter nascido na cidade que nasceu, porque a cidade não cooperava para que Jesus vivesse o ministério dele. Só que é nesse lugar que eu preciso entender, não é a geografia que vai me impulsionar. Existem lugares que Deus me planta, não é porque eu preciso desses lugares, mas são esses lugares que precisam daquilo que eu tenho. É por isso que você precisa entender algo. Se você entende que Deus não errou quando Ele te fez, você também não pode acreditar que de alguma forma Deus tem errado quando fez você nascer no lugar que você nasceu. Porque talvez a pergunta da sua vida não é o que o lugar que você nasceu tem para te oferecer. Talvez a pergunta da sua vida é: o que eu tenho para oferecer para esse lugar? Porque a promessa que tem sobre Belém é: você não vai ser a menor. Por quê? Porque de você nascerá alguém. O contexto daquela geografia começa a ser mudado. Não porque a geografia é boa, mas porque existe alguém que carrega uma palavra nascendo naquele lugar. É por isso que você precisa guardar algo no seu espírito essa noite. Existem lugares caóticos que Deus escolheu para plantar aqueles que carregam uma palavra. Então você precisa parar de procurar a geografia que vai ser uma mola propulsora para a sua vida. Porque a pergunta não é qual é o lugar certo para me impulsionar. A pergunta é: qual é o propósito de eu ter nascido onde eu nasci? Existe alguém nascendo nesse lugar que vai mudar a realidade desse lugar. Existe alguém que foi plantado nesse lugar para mudar a realidade desse lugar. Não é você quem precisa do lugar, é o lugar que precisa daquilo que você tem. É por isso que você nasceu nesse lugar. E é isso que está acontecendo. Belém, alegre-se, porque enquanto todos estavam olhando para você como a menor de todas as cidades, de você nascerá o governante. A cidade mais pobre, a cidade que não tinha estrutura, Jesus está nascendo lá. Nada simples. Maria tem entre 13 a 16 anos quando engravida. Nós estamos falando de uma menina que está em um processo de transição na sua vida, em todos os sentidos. E agora essa menina, ela é engravida, e ela não engravida como as outras mulheres engravidaram. Ela é engravida do Espírito, e isso é maluquice. Maluquice ao ponto de José estar disposto a abandoná-la, não porque ele era irresponsável, mas ele estava com medo. Com medo do que a sociedade poderia fazer com ela, pensando que ela poderia ser uma mulher que estava sendo adúltera, ou alguém que estava errando com ele. Então ele planeja fugir, e a palavra é: não fuja.
Não fuja, porque aquilo que ela está gerando, fui eu que coloquei. Talvez a coisa mais assustadora seja nós gerarmos algumas coisas do Espírito. Porque aquilo que eu gero do Espírito, a terra não vai compreender. Porque na grande maioria das vezes, aquilo que eu estou gerando do Espírito, não são coisas compreensíveis para os homens. Não há uma matemática certa, não há o cálculo exato, a conta não fecha, não tem como explicar, e é aqui que eu preciso entender. O lugar mais seguro para você estar é quando você perde o controle. É por isso que eu sinto no meu espírito que há uma palavra sobre essa casa essa noite. Chegará um momento em que vocês começarão a perder o controle das coisas. E não se assustem quando isso começar a acontecer. Porque talvez o desespero bata na porta, só que você precisa entender que aquele que carrega algo do Espírito dentro dele, esses homens eles não estão se movendo por aquilo que estão vendo, esses homens não estão se movendo por aquilo que eles estão ouvindo, esses homens e essas mulheres estão se movendo por uma... Todo mundo que vai entender aquilo que você está gerando. Não vai fazer sentido para todo mundo aquilo que você está carregando. E o grande desafio é você entender que se foi Deus que começou, é Deus quem vai terminar, ainda que os homens não entendam. Com 13 para 16 anos, Maria é exposta a uma das cenas talvez mais traumáticas da sua vida. Porque agora ela entra em trabalho de parto. E é interessante isso, porque aparentemente a lógica seria que o pós-parto dela fosse algo tranquilo. Mas eu estou falando para você que além dela estar grávida, em um tempo onde ela não era madura o suficiente, ela não tinha um psicológico bom para aquele momento. Aparentemente, talvez ela não estivesse preparada para aquilo. Eu não estou falando para você que ela estava gerando alguém comum. Deixa eu falar algo para você. Os 4 evangelhos apresentam Jesus de uma maneira. Cada evangelho faz questão de apresentar Jesus em uma característica diferente. Quando você pega o evangelho de Mateus e você abre, você percebe que o evangelho de Mateus começa por uma genealogia. Só que quando você vai para o livro de João, João é o único evangelista que apresenta Jesus de uma maneira que ninguém apresentou. Ele começa dizendo: no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João, dentre os 4 evangelistas, ele é o único que apresenta Jesus não como um profeta, não como um homem, ele apresenta Jesus como Deus. É por isso que esse mesmo João futuramente vai parar na ilha de Patmos, chamado de louco, porque a mensagem que ele carrega também não faz sentido. Só que o que nós precisamos entender é que esse Jesus, que João apresenta também como Deus, ele não é apenas Deus, ele também é homem. Ele é 100% homem e 100% Deus. E é absurdo você parar para pensar que talvez a coisa mais extraordinária que aconteceu na humanidade não foi o homem ter pisado na lua, foi Deus ter pisado na terra. Eu estou falando para você que quando você entende que Cristo, ele também foi homem, você não pode resumir a história dele dos 30 aos 33. Você tem que entender que o Deus que criou todas as coisas se submete aos cuidados da sua criatura. Essa é a coisa mais escandalosa do evangelho. Eu estou falando para você que o Deus que sustenta as mãos, o universo em suas mãos, é o Deus que agora se submete a ser cuidado por uma mulher comum. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe comigo. Eu quero que você entenda que o pão da vida teve fome. Eu quero que você entenda
que a fonte da vida pediu água. Eu quero que você entenda que Maria teve que alimentar Jesus. Ela teve que colocar ele para dormir. Ela tinha Deus debaixo do próprio teto. Só que ela teve que trocar a sua fralda. E tem momentos que a gente olha para a Bíblia, a gente foge disso, porque aparentemente isso não é explícito para nós. Só que eu quero que você entenda que Jesus passou tudo que você passou. E são nesses momentos que eu começo a viajar. Quando eu leio a Bíblia, eu começo a fazer umas perguntas que eu sei que talvez eu só terei resposta na eternidade, mas eu fico pensando, será que teve algum dia que Maria começou a contar a estrela com Jesus e conseguiu? Será que teve algum momento que ele ralou o seu joelho na infância e ele mesmo curou o próprio joelho? Como que deve ter sido a mente daquela menina olhar para dentro de casa e perceber que a criança que ela amamenta sustenta o universo? Imagine que maluquice ela acordar porque o menino está chorando, mas quem está chorando é o Deus, que é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, e que antes de tudo ele já era. Imagine isso. Imagine você observar que o filho que você está agora tendo que dar banho, a Bíblia vai falar que porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas, e que nada do que existe poderia existir se não fosse por ele. É esse menino que está debaixo do seu teto. Então não venha falar para mim que a vida dela era uma vida comum, porque não tem como ser uma vida comum. Existem coisas que eu começo a pensar quando eu olho para isso, porque é algo meio sem sentido. Eu olhar para essa história e eu perceber que Maria agora é o protótipo da realidade, da criatura, tendo que agora cuidar do Criador, que antes de tudo já era alguém. Essa é a realidade. A Bíblia diz em Números que havia uma estrela que iria anunciar esse nascimento. E é o que acontece. Uma estrela brilhou. Alguns magos estão se preparando porque eles acreditavam que aquela estrela que estava brilhando não era somente para anunciar o nascimento, era para proclamar uma realidade futura. Eles agora separam alguns presentes: ouro, incenso e mirra. E talvez você pense que esses presentes eram presentes comuns, mas não era. Porque quando você pega as famílias reais, você vai perceber que dentro de uma família real, quando uma criança nascia, os presentes que eram entregues eram ouro, era incenso e era mirra. Eles não estavam apenas entregando presentes, eles estavam reconhecendo uma autoridade. A loucura do nascimento de Jesus é: a geografia não coopera. Quem é o pai de Jesus? É José. Quem é a mãe? É Maria. Mas os presentes que ele está recebendo diz outra coisa. Mas a cena me assusta, porque quando esses magos chegam naquele lugar simples para entregar os presentes para Jesus, ele não está vendo Jesus voando, ele não está vendo Jesus falando em línguas, ele não está vendo Jesus cuspindo fogo, ele não está vendo Jesus profetizando. A cena é Jesus no colo de sua mãe. Como? Qual é o sentido disso? Deus está no colo de uma mulher comum. E é aqui que eu começo a entender algo. A estrela, um dia, foi só uma palavra liberada. A estrela, um dia, era um anúncio daquilo que estava para vir. Mas agora a estrela brilhou. Agora a estrela anunciou uma realidade. É um fato. Ele nasceu. Essa palavra gerou um tremor no meu coração tão grande. Deus falou para mim: Everton, você precisa estar preparado para quando essa estrela brilhar. Porque quando a estrela brilha, sou eu trazendo a realidade, aquilo que antes era só uma palavra lançada.
Quando a estrela brilha, sou eu trazendo à tona aquilo que antes era só um anúncio. E isso vai te trazer pessoas, vai te trazer aplausos, vai te trazer visibilidade. Esse momento em que a estrela começa a brilhar é a curva do futuro da sua vida. Talvez seja o momento mais importante, o momento que você mais esperou. É por isso que a cena me encanta, porque nesse dia, quando eles chegaram para presentear Jesus, Jesus não estava fazendo outra coisa a não ser cuidado por alguém. A primeira lição que eu quero que você entenda essa noite é: no dia que Deus decidir cumprir as palavras que Ele liberou sobre a sua história, é necessário você estar sendo cuidado por alguém. No dia que Deus decidir soprar seu ministério, ampliar a sua empresa, no dia que Deus decidir liberar palavras que antes eram irreais e agora começaram a ser coisas materializadas, você precisa entender que é necessário você estar sendo cuidado por alguém. Everton, para quê? Para que os presentes que estão sendo entregues não corrompam o seu coração. Porque o problema, meus irmãos, o problema não é nós estarmos no lugar da espera. O problema é nós não termos um coração para lidar com as promessas se concretizando. E aí eu preciso tomar muito cuidado, porque aquilo que está sendo entregue para a minha vida pode fazer com que eu perca esse lugar que Deus separou para mim. Então eu preciso entender que uma das sinalizações de Deus, que o próximo nível está chegando, é quando Deus coloca gente que já pisou em lugares que eu não pisei para me direcionar. Essa é a primeira coisa que você precisa guardar essa noite. Só que existe um perigo aqui. E qual é o perigo? A Bíblia vai dizer que o nascimento de Jesus atrai dois tipos de pessoas: aqueles que acreditam que Ele é o Messias, mas também levanta opositores. E aí eu preciso guardar algo: ou eu aprendo a lidar com a oposição na minha vida, ou eu jamais estarei preparado para pisar nas terras que Deus separou para mim. Você precisa entender que uma das coisas que mais confirmam que você está indo na direção correta é quando a oposição se levanta contra a sua vida. Todas as vezes que o nível precisa aumentar, a pressão também aumenta. Todas as vezes que o próximo nível está chegando, a oposição vai aumentar. E você precisa começar a entender que não é todo mundo que senta na sua mesa que entende aquilo que você vive. Não é todo mundo que caminha com você que compreende a palavra que você tem. Mas aqui é o detalhe: ou você aprende a escutar o que Deus está dizendo, ou que vai começar a reger a sua vida aquilo que os homens estão falando sobre você. Tudo aquilo que nasce vai levantar amigos e vai levantar inimigos. O seu problema é porque no mundo encantado da sua vida, você começou a acreditar que era possível a sua empresa começar a crescer e as pessoas somente te aplaudir. No mundo encantado que você vive, você achou que era possível o seu ministério começar a expandir, e isso só atrair pessoas que admiram você. Só que você precisa entender algo: todas as vezes que algo nasce, é natural atrair opositores para aquilo que acabou de nascer. Só que ao mesmo tempo nós temos duas óticas: a ótica de Maria e a ótica de Herodes. E presta atenção nisso. Há uma ordem que é dada, e a ordem que é dada é: nós precisamos descobrir aonde esse Jesus está. Herodes sabia onde Jesus estava, sim ou não? Sim ou não? É interessante isso, porque aqui o que eu percebo é que Jesus nasceu, só que ele não foi apresentado para o mundo. Jesus nasceu, mas Deus fez questão de escondê-lo mesmo depois do nascimento. Porque eu preciso saber discernir a diferença de nascer e de ser exposto. Existem coisas na sua vida que Deus vai permitir nascer, mas Ele vai esconder. Você não entendeu? Não é porque nasceu que agora Deus vai te dar a visibilidade que você espera. Não é porque nasceu que Deus vai expor do jeito que você espera que Deus expõe.
Existem momentos na vida que Deus permite nascer, mas o mesmo Deus que permite nascer é o Deus que esconde. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque em algum momento você vai começar a acreditar que o seu ministério não nasceu. Por quê? Porque eu ainda não estou rodando as nações como eu queria. Só que é nesse lugar que você precisa entender: nasceu, mas Deus escondeu. Nasceu, mas Deus escondeu. Nasceu, mas Deus escondeu. E por que Deus escondeu? Porque entre nascer e expor existe uma fase. E que fase é essa? Você precisa crescer sem que ninguém te veja. O problema é que em algum momento a gente atrelou a ideia do crescimento com a exposição. E a gente começou a achar que as coisas só vão começar a crescer quando essas coisas forem expostas. Mas é aqui que eu me lembro de Moisés, quando a Bíblia diz: e mesmo escondido o menino crescia. Eu estou pregando para a gente com um ministério que já nasceu, só está escondido. Eu estou pregando para a gente com empresa que já cresceu, só está escondido. Eu estou pregando para a gente que tem palavras que já nasceram, só está escondido. Você está achando que não nasceu, mas Deus me trouxe aqui para dizer: o ministério já nasceu, a família já nasceu, o casamento já nasceu, as coisas já nasceram, só está escondido, só está escondido. Mas enquanto está escondido, está crescendo. Está escondido, mas está crescendo. Está escondido, mas está crescendo. Ninguém ouviu falar, ninguém ouviu cantar ainda, ninguém ouviu pregar ainda, ninguém entrou naquela loja ainda, ninguém visitou aquela casa ainda. Mas Deus está dizendo: enquanto o menino está escondido, ele está crescendo. Ele está crescendo. Eu não preciso te expor para fazer você crescer. Eu não preciso te revelar para fazer você crescer. O problema é porque você está achando que o seu crescimento depende da exposição. E Deus me trouxe aqui para que você entenda: eu estou te escondendo. Mas o fato de você estar escondido não significa que você não está crescendo. Tem momentos que Deus nos esconde, não é porque Ele não nos ama. Deus está escondendo Jesus para tirá-lo da visão de Herodes. Não existe esconderijo que não seja estratégico. Se Deus não te esconde, você não cresce. Você morre antes do tempo. É por isso que você está entendendo agora que tem palavra que já tem anos que você ouviu e até hoje não aconteceu. Se Deus te expõe antes do tempo, Ele te perde. Deus não está te escondendo de você mesmo. Deus está te escondendo de quem quer te matar. Deus não está te escondendo de você. Deus não está te escondendo dele. Deus está te escondendo de quem está querendo te matar. É por isso que é necessário você entender: nasceu, é real, se cumpriu, mas eu não posso revelar ainda. A ordem é: vamos descobrir onde ele está. Eles começam a procurar desesperados. E Jesus está o quê? Escondido. Eles começam a bater de porta em porta para saber onde ele está. E Jesus está o quê? Escondido. O inimigo está caçando, nós precisamos pará-lo. E Deus fez o quê? Escondeu. Aí enquanto você está achando que Deus está sendo injusto, porque tem muita gente vivendo aquilo que você ouviu. Enquanto você está achando que não é certo as pessoas estarem vivendo palavras que você ouviu, Deus está dizendo: eu não te expus por maldade. Não, eu estou te escondendo para que você não morra. O esconderijo de Deus é cuidado. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
a sombra do Onipotente descansará. Deus está te escondendo para um tempo propício. Nasceu. Só que agora é necessário você amadurecer enquanto ninguém te vê. Há um decreto lançado. E o decreto que lançam é: vamos matar todos os meninos. Porque se a gente não consegue descobrir onde ele está, nós vamos começar a matar todos os meninos até os 2 anos de idade. Porque talvez assim ele morra nesse processo. Agora, essa é a perspectiva de quem? De Herodes. Mas qual é a perspectiva de Maria em relação a isso? Porque nós estamos falando de uma menina no seu puerpério. Ela teve o filho com uma idade muito baixa, de uma maneira que não era normal, não era comum, nunca havia acontecido e nunca mais aconteceu. Ela foi a única. E agora, no seu pós-parto, ela tem que se preocupar em fugir, porque o seu filho está sendo ameaçado de morte. Qual é a perspectiva de Maria em relação a isso? Porque quando eu olho para Jesus aqui, qual é a ameaça que ele entrega? Ele não anda, ele não fala, ele só bebe água se alguém der, ele só banha se alguém for dar banho, ele só é alimentado se alguém o alimentar, ele só dorme com ajuda, ele só brinca com ajuda. Qual é a ameaça que ele oferece? Essa é a visão de quem? De Maria. Na visão de Maria, Jesus é só um menino. Na visão de Maria, Jesus é pequeno. Mas para Herodes, ele já é uma ameaça. Eu não sei se você está entendendo isso. Para Maria, Jesus é um menino inofensivo. Porque quando ela olha para ele, mesmo tendo consciência de que ele é Deus, ela está olhando para ele como alguém inofensivo. Por quê? Qual é o problema que ele pode ter? Qual é a causa que ele pode resolver agora? Olha para ele. Será que ele pode curar alguém agora? Será que ele pode sair para pregar por aí? Ele é só um bebê de colo. Essa é a visão de Maria. Mas a visão de Herodes é simples. Nós temos que pará-lo. Everton, qual é o sentido disso? Lavínia, me assusta isso. Me assusta porque, de fato, a pergunta que fica é: qual é a ameaça que Jesus apresenta? Se ele não anda, se ele não fala, ele é totalmente dependente dos pais, qual é a ameaça que ele aparenta? Qual? Mas essa é a visão de quem? De Maria. Porque Herodes do outro lado está batendo cabeça. Herodes do outro lado está fazendo reunião. Herodes do outro lado está perturbado. E a reunião se trata de um único assunto: nós temos que matar esse menino. Para Maria, ele é só um menino. Para Herodes, ele é uma ameaça. E é aqui que você precisa entender algo. O seu destino não entra em guerra quando você cresce. O seu destino entra em guerra quando você nasce. Jesus não se tornou uma ameaça quando começou a pregar o Evangelho. Jesus não se tornou uma ameaça quando começou a curar gente. Jesus não se tornou uma ameaça quando levantou paralítico, quando ressuscitou morto, não. Jesus se tornou uma ameaça quando nasceu. O problema é que você está olhando para o seu ministério e dizendo: não, mas ainda é pequeno demais. É só um menino. O problema é que você está olhando para aquilo que Deus te confiou e para você é pequeno. Aí você está enfrentando guerra que você não sabe o motivo. Deus, se o ministério não é tão grande, por que eu estou passando o que eu estou passando?
Se a empresa ainda não cresceu do jeito que era para crescer, por que eu estou enfrentando o que eu estou enfrentando? E é aqui que você tem que entender. Você não se torna uma ameaça quando cresce, você se torna uma ameaça quando nasce. E é dentro desse lugar que você precisa entender que as guerras que você está enfrentando não é porque você cresceu, é porque você nasceu. E é aqui, meu irmão, você tem que entender isso. O diabo não te vê como uma vítima. O diabo te vê como uma ameaça. Everton, mas eu ainda não prego por aí. Você não é uma ameaça quando cresce. Você é uma ameaça quando nasce. Everton, mas a empresa não prosperou. O meu casamento está um caos. Os meus filhos não foram libertos. Mas nasceu? Se nasceu, para o diabo já é uma ameaça. Na visão de Maria, Jesus era inofensivo. Na visão do diabo, ele precisava montar uma estratégia. Nós temos que pará-lo. É por isso que me impressiona quando eu vejo Deus olhando para Jessé e falando assim, através de Samuel: cadê seus filhos? Acabou todos. Não tem um menino que está lá cuidando das ovelhas? Naquele dia, Davi é ungido a rei. Naquele dia. Não é no mesmo ano que ele assume o trono. Não é depois de 5 anos que ele assume o trono. Não é depois de 10 anos que ele assume o trono. De 16 para 17 anos depois da unção. Aí a pergunta que fica é: então, para que Deus ungiu ele aquele dia? Dá para você entender que para a terra Davi não era rei. Por quê? Porque Davi não tinha trono, Davi não tinha coroa, Davi não tinha cedro. Então para a terra Davi não era rei. Mas a pergunta é: e para o céu? O seu problema é porque você está se movimentando aqui dentro como alguém que está atrás de se tornar alguém. Só que você precisa entender que você não está aqui em busca de se tornar alguém. Você está aqui porque você já é alguém. Você já é aquilo que Deus disse que você seria. E é aqui que você precisa entender quando essa chave vira. Porque se Davi já era o rei que Deus disse que ele seria, o trono e a coroa são apenas consequência da unção que já foi derramada. Então sabe o que Deus está liberando para você? Se Deus já disse que você é, por que você está esperando o ambiente para você se comportar como tal? O seu problema é que você está se comportando como alguém que vai se tornar, e não como alguém que já é. E aí por conta disso, existem guerras que você está entrando que até hoje você não entendeu. Davi tem 2 guerras secretas. Quantas guerras? Só que tem uma guerra que é pública. A guerra pública é a preparação para o palácio. Mas antes da guerra pública, ele precisa da guerra o quê? Em secreto. Me mostra na Bíblia alguém parabenizando Davi porque ele matou o urso e o leão. Essa guerra ninguém vê. Essa guerra ninguém aplaude. Mas é essa guerra que te prepara para Golias. Porque a ordem é: o urso preparou Davi para o leão preparou Davi para Golias, e Golias prepara Davi para Saul. Por isso que a coisa mais desafiadora na história de Davi não foi matar o urso, não foi matar o leão, não foi matar o Golias, foi não matar Saul. Porque o nível de guerra que eu enfrento vai me amadurecendo para que eu entenda o momento de eu abrir mão da espada para pegar a harpa. Só que o problema é que Davi não sabia. A guerra que ele estava enfrentando não era porque ele era um pastor de ovelha, é porque ele era rei. A perseguição que Jesus estava enfrentando não era porque ele era um carpinteiro,
Porque ele era rei. A guerra que você está enfrentando hoje não é pela posição que você vive hoje. É pela palavra que o diabo sabe que você ouviu. É por isso que a pressão está grande. Porque pode parecer uma das maiores heresias que você vai ouvir agora. Mas tem momento que o diabo acredita em você muito mais do que você mesmo. O diabo está arquitetando como te parar, como te matar, e você está fugindo. Porque você está achando que nessa história você é vítima. Ah não, mas é porque eu vim de uma família desestruturada. Não, mas é porque eu vim de um lar disfuncional. Não, mas é porque o meu pai me abandonou. E você precisa entender, quando você nasceu naquele lar disfuncional, o diabo já te via como uma ameaça. Quando você cresceu no meio daquela geografia conturbada, o diabo já estava orquestrando como eu consigo parar ele. Como eu consigo parar ela. O pai abandonou, a mãe abandonou, ela não foi criada com os pais, ele não foi criado com os pais, e você olha para tudo isso, e você acha que você nasceu por acidente, você acha que você veio de uma gravidez indesejada, você acha que você veio sem propósito, e o diabo está te vendo como uma ameaça. Você se coloca como vítima da sua própria história, mas o diabo está te vendo como uma ameaça. E Deus me trouxe aqui só para te dizer isso. Você não é vítima da sua própria história. Você é uma ameaça para o inferno. Eu não quero saber qual é a geografia que você nasceu, qual é a realidade financeira que você tem. Você não é uma vítima da sua própria história. O diabo te enxerga como uma ameaça, independente de onde você veio. Se você entendesse isso, meu irmão, é por isso que quando Jesus teve a oportunidade de se reunir com os discípulos, ele disse para os discípulos o seguinte: olha, as portas do inferno não prevalecerão, porque as portas que são citadas aqui não é a porta da igreja, porque a igreja ela não foi feita para recuar, a igreja ela não está aqui para se defender, a igreja está aqui para atacar. A igreja está aqui para avançar. Porque nós não fomos plantados aqui para nós ficarmos contando histórias tristes um para o outro. Não. O meu pai não cuidou de mim, a minha mãe me abandonou, eu vim de uma casa desestruturada, mas ainda assim, no dia em que eu nasci, o diabo olhou para mim e disse: ela é uma ameaça para o inferno. Existem 3 maneiras. Quantas maneiras? Existem 3 maneiras que o diabo prepara para tentar parar alguém. A primeira maneira, impedir de nascer. A segunda maneira, impedir de crescer. Quando ele não consegue impedir o nascimento ou impedir o crescimento, ele faz o que a Bíblia está dizendo para nós em Mateus 4. Ele tenta. Essas são as 3 maneiras que o diabo usa para tentar parar alguém. Agora, sabe o que é assustador? É que ele tentou parar Moisés, mas Moisés cresceu. Ele tentou parar Jesus, mas Jesus também cresceu. Há uma palavra no meu coração sobre esse lugar. E o que eu sinto no meu espírito é Deus dizendo: Everton, tudo aquilo que nasceu crescerá. Só que esse crescimento, ele não é fundamentado em uma força própria. Ele é fundamentado em um lugar chamado obediência. O anjo não vai até Jesus, o anjo vai até José dizendo: pegue o menino e a mulher, vão para o Egito. Vão para onde? O Egito é bom ou é ruim? Está vendo que não faz sentido? Por que não vai para Canaã? Mas Deus falou para ir para onde? Aqui é onde eu preciso entender. Todo crescimento saudável é quando eu abro mão da minha opinião para seguir a opinião de Deus.
Nunca mais se esqueça disso. É melhor obedecer Deus do que ter um bom plano. É melhor obedecer Deus do que ter um bom plano. Porque quando você está no lugar da obediência, você cresce no Egito, você cresce na Babilônia, você cresce nos melhores lugares ou nos piores lugares. Porque o sustento da sua vida e o que nutre a sua vida para o crescimento não é a geografia que você está, é a palavra que te sustenta. É por isso que quando Deus fala para José, ele não recua. José entende, eu preciso ir para o Egito. O Egito escravizou o povo durante muitos anos, eu sei. O Egito é difícil, eu sei. Mas o que vai me sustentar não é a riqueza do Egito. O que vai reger a minha vida não é as palavras do Egito. O que vai reger a minha vida é a palavra que Deus liberou. No Egito Jesus cresceu. E é aqui que eu quero encerrar. O diabo está tentando parar o seu crescimento. E sabe como que ele está fazendo isso? Fazendo você acreditar que você é a vítima. Porque o diabo sabe que se vocês se posicionar nesse casamento, meu irmão, o diabo sabe que se você começar a olhar para esse ministério da mesma maneira que Deus olha, meu irmão, o diabo sabe o estrago que você vai fazer se você crescer. O diabo sabe das palavras que você carrega. Por quê, Everton? Porque da mesma maneira que Deus viu, o diabo também viu aquela canção que Deus te deu. Da mesma maneira que Deus sabe a palavra que Ele te entregou, o diabo também viu. O dia que você pegou a Bíblia, você pegou o papel e a caneta, e naquele dia nasceu um sermão. E talvez você esteja falando, Everton, mas eu nunca preguei na minha vida. Mas é aqui que você tem que entender. Você não se torna um pregador quando prega pela primeira vez. Você se torna um pregador quando ganha a primeira mensagem. E aí sabe o que o diabo está tentando fazer? Ele está tentando oprimir você. Mas é porque eu não consigo. Mas é porque eu não posso. Deus está levantando arquitetos de uma nova realidade nesse lugar. Eu estou falando para você que existe um romper geracional acontecendo. Meu Deus do céu. Uau. Existem pessoas que estão aqui que vocês nasceram para quebrar ciclos geracionais da sua casa. Você veio de uma realidade que ninguém da sua casa se formou. Deus está liberando uma palavra para você. Se prepare, porque isso para em você. Você será o primeiro. Você veio de uma realidade em que todas as mulheres, sempre que se relacionavam com alguém, se separavam. Nunca dava certo. E Deus está dizendo, isso acaba em você. Você construirá uma família consolidada no altar. Você veio de uma realidade que a traição é constante na sua família. Só que Deus está dizendo, com você não. Você será fiel ao casamento. Você será fiel à aliança que você fez no altar. Eu quero liberar uma palavra. As coisas não são tão fáceis para você, porque você nasceu para um romper geracional. Jesus. É como uma espécie de primícia. A sua casa vai olhar para você e vai entender, é possível. Meu Deus do céu. Você está entendendo o peso disso? A sua família vai olhar e vai entender, é real. Tem como. É possível. Estenda a sua mão, por favor. Jesus.